Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo aqui, já no novo local, conforme prometido, Dr. Márcio Bom Tempo, médico nutrólogo, ortomolecular e uma série de outros dois, escritor consagrado. E hoje nós estamos aqui com ele para a gente falar sobre um novo método, digamos assim, que ele vai explicar melhor, para a saúde. Todo mundo está atrás de saúde. Existem métodos e mais métodos de saúde, né? Gente vendendo isso, vendendo aquilo, vendendo saúde por pílula, via Embratel, via uma série de formas. E o Dr. Márcio está aqui hoje para trazer uma forma dele própria, todos esses anos de experiência que ele tem, nós vamos falar sobre isso. Tudo bem, doutor Márcio Bom Tempo? Que prazer recebê-lo aqui mais uma vez, hein? Voltar a esse programa maravilhoso. É mesmo, né? Aqui é o lugar do Jorge. Fazia tempo. Não, lugar do Jorge não, é lugar de todo mundo que vem aqui, né? O Jorge ele vem com grande frequência aqui, né? Há 13 anos. Já... Bom, realmente é uma alegria muito grande, né? Com certeza. Não é fácil vir a Floripa por causa da questão das viagens, dos compromissos. Mas como você bem falou, assim, a questão da saúde, eu criei um código, ao longo de 40 anos também, mexendo com isso, eu tinha que criar um código. Claro. É uma codificação. Eu pensei o seguinte, poxa, todo mundo fala de alimentação, fala da água, fala de suplemento, fala de yoga, não sei o que, coisa. Então, como é que eu faço? Por exemplo, o que eu tomo? De manhã tomar limão, água magnetizada, arroz integral, comida crua, não, comida cozida, café faz bem, café faz mal, ovo é bom, uma confusão danada, né? Então eu pensei o seguinte, tem que criar pelo menos uma linha, um código, uma codificação disso aí. Aí pensei, aí um dia acordei de madrugada e fui lá na minha prancheta, lá no computador, fui pensar, o que é importante? Isso. Aí eu cheguei em 12. 12 passos. Por né? acaso, chegou no 12, e 12 é um número mágico. Ele é 4 vezes 3, a trindade vezes o quaternário, que dá a pirâmide. 12 tem todo um potencial do quaternário com o triângulo, né? Brahma, Vishnu, Shiva, Atman, Buda, Manas, e você tem o quaternário inferior. Então, 3 vezes 4, 12. 12 é mágico por causa disso. Mas, enfim, isso aí já é esoterismo. Mas, enfim, acabou que caiu no 12. Então, os 12 passos para uma saúde integral que eu criei. Eu achei interessante, porque quando você falou, eu falei, vamos falar sobre isso, né? Tudo que você faz, eu sou seguidor, digamos assim, porque eu conheço o seu trabalho, né? Eu sei que é honesto, profissional, e quando eu vi você, até quando eu conversei com você, você me disse, Eustáquio, primeiro você assiste, você vê aí o trabalho que eu fiz, para depois você ter elementos, subsídios para poder, inclusive, falar comigo. E eu achei muito interessante, você vai abordar da sua forma, como você quiser, porque pela primeira vez eu não conheço as demais técnicas todas, é impossível você conhecer, cada um tem uma sua técnica. Perfeito. Mas o que eu achei bacana, a forma holística que você abordou a questão. Certo. Você não falou sobre só a questão médica, né? Você abordou nesses 12 passos, digamos assim, tem todas as áreas que o homem precisa se preocupar, porque não adianta só eu ter uma alimentação regrada, bonitinho ali, se eu sou um cara nervoso, irritado, se eu xingo todo mundo, se eu não tenho outro tipo, se eu não tenho higiene, uma série de outros fatores. Se eu não tenho atividade física. Perfeitamente. Então, você foi muito feliz na elaboração desses 12 passos. Isso que você falou de acordar de madrugada, isso é legal, porque, nossa, alguém parece que acorda a gente, né? Levanta aí e vai trabalhar. O livro que eu fiz uma vez, eu escrevi um livro chamado Medicina e Alquimia. E o autor é Matthias Gutzeit. E Matthias em grego, em latim é Márcio, e Gutzeit em alemão é bom tempo. Olha só. Então foi psicografado pelo Matthias Gutzeit, mas na verdade foi uma elaboração. Mas, enfim, o 12 Passos para uma Saúde Integral, ele na verdade é um curso online, isso, né, que você baixa. Muito legal. 7 horas e meia de eu falando. Sim. Eu canso, você vai... Cansa de me ver, só, né? Mas assim, eu falo de tudo, mas dentro de uma codificação, de uma linha de raciocínio. Uma coisa é ligada à outra. Ou seja, os liames, eles são claros, execuíveis. Isso que eu falei. E dão muito sentido a tudo. Perfeitamente. Né? Então, o primeiro passo, ele é a alimentação, que é o mais importante. Isso, assim,
A condição sine qua non para você ter saúde hoje é você conhecer a alimentação e você aplicar uma dieta adequada. Isso não tem como você fazer qualquer outra coisa dos outros 11 passos se você não cuidar da alimentação. Tá, vou fazer uma parte, que você é nutrólogo, você é especialista nisso. Hoje a internet está lotada, em qualquer lugar está lotada de fórmulas mágicas de alimentação. Ou você toma essa pílula, ou você come isso aqui, ou você faz aquele jejum intermitente. E cada organismo é um organismo. Uma coisa que é boa para você pode ser péssima para mim. Exatamente. Como é que as pessoas devem se portar mediante essas ofertas mirabolosas ou miraculosas, assim que dizem para as pessoas que elas vão emagrecer 15 quilos no mês, essas coisas assim? Isso você chama bem atenção no vídeo? Sim. E é importante a gente falar sobre isso. Claro, muito importante. Você toca nos pontos assim essenciais das coisas, tá? Tá bem? Vamos lá. Mas é assim, o que as pessoas, todo mundo tem, assim, pode ser a pessoa assim, mais obtusa que você pegar no planeta. Ele tem sempre um senso crítico, ele tem sempre um pontinho em que ele pode usar um pouco do discernimento dele para filtrar aquela informação. Então o que eu sugiro? Você, quando tiver acesso a uma informação na internet, geralmente ela tem um impacto inicial. Olha, você pegando a placenta do bezerrinho recém-nascido, você desidrata, você toma, e isso aí vai curar o câncer, vai curar tudo em você. Né? Peraí, isso é uma informação. Qual é o sentido disso aí? Continua a pesquisa. Onde mais tem? Coloca assim, vai lá, coloca em inglês. Vamos ver em inglês. Isso. Você não sabe outras inglês línguas. Como é que é? Coloca lá no tradutor. Aí joga lá no Google. Começa a pesquisar. Aí traduz as páginas e tal. E vai vendo, será que tem sentido isso? E para que eu vou usar isso? Então tem que ter na internet e em todas as redes sociais o filtro. O filtro é o seu discernimento, discernir. Bom, muito bem. E o que você sente daquilo? Por exemplo, se eu falar para você, olha, fezes de gato é uma coisa muito legal para você curar ferida de diabética, fezes de gato. Aí você fala, peraí, fezes de gato, isso não está contaminado, não? Né? Entendeu? Vai pensar, Não, eu estou chutando, isso não existe na internet. Sim, está dando como exemplo. Mas aí tem uma coisa sensata, e tem alguma coisa que é sensacionalista, e tem os truques também. Esses hackers ficam jogando um monte de lixo por aí. Sim, são mensagens subliminares. Exatamente. Não. Eu digo mensagem direta mesmo. Direta também. Por exemplo, outro dia saiu aí que você tem que tomar, comer a casca, né? Moer a casca do cupuaçu e tomar bem fininho a casca do cupuaçu num pouco d'água, para você curar, acabar com o cálculo renal. Não tem nada a ver uma coisa com outra, aquilo nem é assimilado. Casca do cupuaçu. Nossa, sabe o que é cupuaçu? Aquela fruta marrom? Sim, eu sei. Grossa. Claro. Aquela era uma brincadeira dos hackers, só para poder depois ver o pessoal fazendo isso. E como teve gente vendo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem, porque saúde é tudo, né? Às vezes agora, para isso tem os 12 passos para uma saúde integral. Isso, então, mas você começou bem, começou com a alimentação, exatamente foi a gente fazer esse adendo. Alimentação eu já lido com isso há muito tempo. O que eu fiz? Eu codifiquei também a alimentação. As pessoas têm grande dificuldade, o que eu vou comer? Eu não quero dizer, sabe, que eu estou simplificando tudo, que eu sou bacana, que está tudo resolvido não, claro que não. Código. Na verdade, a pessoa assiste os 12 passos e ela vai aprender a cuidar da sua alimentação. O mais importante é que ela tenha consciência da alimentação. É bem diferente de você pegar uma dieta pronta. Bom, hoje, esse mês eu vou comer comida crua. Só comida crua e tal, não sei o quê. Mas assim, aí você come 2, 3 dias e começa a passar mal. Né? Vou insistir 30 dias, porque eu me determinei. Está errado. Né? Você tem que, na verdade, sentir o teu organismo, perceber. Isso nós perdemos. O sistema solapou a nossa capacidade de autopercepção. Então a gente tem que perceber o nosso corpo, as coisas que fazem bem, que fazem mal. Você vai numa feira, você olha para o inhame, né? Aí como o Jorge Ouro fala, você olha para uma coisa que olha para você. Isso. O inhame te olha. Aí você conversa com o inhame. Aquele inhame, de repente, bate legal, fala, esse inhame vai ser bom pro meu intestino, pro meu sangue. Aí você compra e faz ele... E é interessante, parece que o corpo conversa com o negócio. Impressionante. Ontem eu comentei com a minha filha, ontem, exatamente, que ela é nutricionista, minha filha. Você é nutróloga, ela é nutricionista. E eu sou fanático por pão com maionese. Pegar a maionese e faz uns 20 dias que eu não sinto absolutamente vontade alguma de fazer isso. Então alguma coisa aqui, vamos dizer...
Tá dizendo ou você não come aquilo, não é isso? Tá te suprindo, porque é interessante essa leitura que você faz, que aquela frase famosa que todo mundo usa, comer com os olhos, ela é totalmente real. É real? Não é, porque a coisa te atrai pela vista primeiro. Nós perdemos isso porque a civilização, ela se degradou. Ela saiu da conexão pura com a natureza. Você vê, por que os índios conhecem as plantas, conhecem os venenos, porque eles estão em conexão íntima. Direta. Então a gente pode resgatar isso sim. Então como é que se resgata isso? Você vai a uma feira, a um mercado, alguma coisa assim, e você vai percebendo aqueles temperos, você olha para a cúrcuma, pro urucum, né, pro cominho, cheira, né? Vai percebendo. Olha, eu estava com um problema urinário, né? E não estava bem, eu tinha alguma coisa, eu tinha comido, bebido, não sei o que, não estava bem, estava meio estranho e tal. E eu passei no supermercado, fui comprar uma outra coisa. Sim. Aí eu vi um maço de coentro. Olha só. Verdejante, assim, bonito. Eu olhei para ele assim, aquele coentro, ele olhou para mim, ele me até do Jorge, olhou para mim. Aí o que eu fiz? Eu comprei o coentro. Cheguei em casa, toquei com água de coco no liquidificador. Mas peraí, mas você sabia, você está usando o médico ou a intuição aí? Como é que é? Você está sabendo as qualidades do coentro? Eu conheço. O coentro tem clorofila, o coentro tem uma quantidade grande, tem potássio, o coentro, com coentro se faz um remédio homeopático que é desintoxicante de metal pesado. Tá. Eu estudo o coentro, o coentro folha. A semente já não tem tanta propriedade assim não, né? Então, é o Coriander sativum, né? Tá. Aí eu olhei pro Coriander, o Coriander olhou para mim e eu levei ele para casa. Aí joguei no liquidificador com água de coco, bati, coei e tomei. Olha, eu estava com um pouco de ardência para urinar. À noite desapareceu. Tomei mais um pouco de manhã, passei uma semana tomando. E aí curioso, né? Curioso porque eu comecei a me sentir uma energia fora do comum. Ele desintoxicou metal pesado, que a gente pega nessas viagens aí, em panela, hotel, não sei o quê. É o preço que a gente paga. Então, veja, aí nos 12 passos, eu tenho lá uma chave que eu dou, um código. Esse código, ele te explica como é que você pode se identificar com o alimento que faz bem para você. Isso. Muito interessante isso. Isso, muito. Aí sim. Aí tem a questão da cor, do cheiro, não sei o que, tá aí, como é que você faz. O segundo passo, a alimentação, que mais tem para dizer para a alimentação? Só a pessoa vendo mesmo, porque é muita coisa. Muito. Eu entro nos cereais, eu entro na dieta crua ou cozida. Não dá para você E um linguajar que você entende, não tem nada de científico lá dentro ali, pelo menos na fala ali. Não tem, dá para entender todo mundo. Eu gosto de fazer uma coisa assim, inteligível popularmente, mas com fundamento científico. Claro. Isso aqui, na verdade, é que dá a credibilidade e é o respeito às pessoas também. Você tem que ouvir coisas que as pessoas entendam. E você tem que, na verdade, explicar que isso tem base, isso não é chute, né? A questão da alimentação tem... Então eu falo, entra na questão das dietas, que é dieta crua, dieta cozida, macrobiótica, isso, aquilo, tem ali, tudo ali. E falo dos alimentos de poder. Perfeito. Alimentos de poder são os alimentos que têm energia vital intrínseca, que você plantando, ele nasce. Aí eu falo da dieta viva, comida viva, também tem a visão da comida, mas também não é tudo cru. Porque se você come tudo cru, você não tem enzimas, tantas enzimas suficientes, você vai fermentar. Processamento, né? Vai fermentar. Então tudo tem um jogo de endurance. Então você pega assim, tem o pessoal da macrobiótica, que tinha muito mais, né? O pessoal da comida crua, o pessoal da frugívoro, o pessoal da comida da alimentação viva, só coisa viva. Então, como é que isso fica? Eu encontro muita gente que é vegano, né, alimentação vegana, que tem carência proteica. Né? É incrível, né? E eu conheço muito carnívoro que tem carência, que tem anemia por falta de ferro. E como é que pode? Carne não tem ferro? Tem não. Ela tem o ferro é o ferro M, mas ele não tem o ferro não M, que satura menos a hemoglobina e não te intoxica. Mas eu me lembro, tudo isso aí que você está falando agora, Socio, recentemente nós estivemos juntos, não sei quanto tempo, hoje a gente é meio atemporal, mas o Dr. Márcio me consultou numa mesa em Curitiba, né? E as informações que ele me passou, eu não preciso ser médico, claro, ele é um médico, mas ele passou informações tão importantes que eu desconhecia totalmente. Isso que você está falando agora é muito importante porque as pessoas não têm noção, quando ela mistura alguma coisa, quando ela ministra alguma coisa, faz alguma coisa sozinha, ela desconhece que é que nem aquele resultado que a gente vê. Faz o exame aqui, a nossa ureia está alta, vamos dizer. Fala, você fica desesperado, a ureia, isso aqui, mas o médico fala, calma,
O médico ele olha de uma forma macro, isso aí não é assim. Então é exatamente isso. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, né? Quando a gente vai escolher um alimento ou tomar alguma coisa que a gente não saiba o que vem acompanhando aquilo lá. Então isso é importante a gente focar isso. Uma coisa que eu exploro no 12 passos, no primeiro passo, é a questão da alimentação industrializada, daquilo que você compra que você não sabe de onde vem. Então isso é uma coisa muito complexa isso aí. Difícil porque isso. Quem é que elaborou? Por exemplo, as pessoas reclamam assim, às vezes quando eu saio, a pessoa vai, vamos chamar o Márcio Bom Tempo para almoçar. Aí o pessoal, pronto, o Márcio vai, vamos ver o que ele come. Já vai. Aí os caras para bancar assim, para mostrar, né? Eles vão na mesa de vegetal, de verdura, enchem os pratão de verdura, uns pratões enormes de verdura. Aí fica na minha frente comendo assim. Sorriso. É brincadeira, é bem assim. Só que é o seguinte, aí eu vou lá, pego o meu prato, pego coisa cozida, pego o arroz integral, pego umas coisinhas, pego uma abóbora, uma coisa assim, cara de taxa assim desse tamanho. Aí não vai comer verdura? Eu jamais como verdura quando viajo. Eu não sei quem lavou. Perfeito, eu não sei de onde veio. Uma série de coisas. Eu não sei que água lá que foi irrigado isso. Eu não sei de onde vem isso. Aqui em Floripa foi preso um cara que vendia como natural. Como é que é o nome disso? Orgânico? Orgânico, nada. Ele comprava no Ceasa e vendia como orgânico aqui. Mais caro. E acabaram pegando. Mas é um diferencial de qualidade. Esse é o risco que a gente corre. Você tem toda a razão. Então, viajou. Aí os 12 passos. É cheio desses troços. Eu sei. Desses truques. Então viajou, não come verdura. Em casa, mas eu como verdura de montão, porque está lá na minha horta, ou eu compro na feira orgânica, ou compro do amigo. Você sabe a procedência. Sei a procedência. Não se pode, gente, comer verdura qualquer. Aqui, porque naquelas ranhuras lá da alface, tal coisa, do agrião, você não sabe que tem germes ali, tem ovos de parasita. Você não sabe quem manipulou, que mão é aquela que lavou e que água que lavou. Eu não sei, então eu não como. Outra coisa que eu falo muito também da energia de quem cozinha. Você já viu uma coisa? Quando você cozinha, você está na frente do chakra umbilical. Isso. Você passa as emoções ali. Tudo. Se a pessoa estiver irada, ele passa para a comida. Não tem aquela pessoa que, nossa, como a comida dessa pessoa, a mesma coisa, o mesmo arroz integral, eu como dessa pessoa, ele é ruim. O da outra pessoa, o arroz é gostoso, perfeito. É bom e me faz bem. Exatamente. Então, falo dessa energia por causa da energia estrutural intrínseca. De onde veio isso? Física quântica. A física quântica fala da energia viva do alimento. E não precisa ser crua. As pessoas fazem uma confusão danada. Então a alimentação viva tem que ser crua. Quem falou? Quando eu cozinho o arroz integral, eu já medi no efeito Killian. Arroz integral, cru aqui assim, máquina aqui, fotografa, faz um halo. Cozinhou. Enquanto está cozinhando, o halo fica desse jeito, que eu ativei com calor. Claro que horas depois acabou e desaparece. Claro. Agora, se eu pegar o arroz integral e plantar, ele nasce. Agora, o cozido não. Mas ele aviva a energia temporariamente. Então, por isso que a macrobiótica funcionava. Quando a pessoa comia, fazia dieta de arroz integral, mas só se o arroz fosse cozido na hora. É muito legal. Muito legal. Então, eu pego essa... Bom, dos 12 passos. Vamos lá para o segundo. A gente tem assim, o segundo passo é a água. Eu vou voltar para a água agora, porque ela é fundamental. Mas o terceiro, o quarto, o quinto... É assim, eu venho e falo de suplementos. Mas eu tenho que saber que suplemento tomar. Você vai numa loja de produtos naturais hoje, você fica abismado de ver tanta opção. Meu Deus, quanta coisa. É óleo disso, cártamo, coco e tal, e clorela, espirulina e tal, e óleos agora de malato de magnésio e tal. DHEA, uma série de coisas. E tal, o óleo ômega 3, ômega 6, ômega 4, ômega 200. Aí você fica assim, o que eu tomo, né? Perfeito. Bom, eu estou lançando um livro agora que está pondo isso, vai ser definitivo. É um guia chamado Campo, que é o guia definitivo do suplemento. Mas isso aí é outra coisa. Eu mostro no 12 Passos como é que você escolhe o seu suplemento. Porque um outro problema das lojas de produtos naturais, principalmente essas grandes redes, é que você chega lá, tem uns caras que são treinados para poder te vender as coisas. Sem dúvida. Aí chega lá, aí já chega aquelas mocinhas e tal. Qual é o seu problema? Eu tenho colesterol e tal. Então é isso aqui. Então aqui a clorela, espirulina. Eu já vi. Óleo de cártamo e tal. Vem assim. Aí você sai lá com um monte de troço. Fantástica. Né, que não funciona. Nada. Bom, enfim. O terceiro passo, ele é suplemento. Que suplemento você toma? Que fitoterápico você usa? E depende das circunstâncias. Com a visão sistêmica, que era holística antes. Com a visão sistêmica. A visão sistêmica é assim, o que eu vou usar para melhorar a minha saúde, não para combater meus sintomas. Né? O quarto passo é o lidar com o estresse. Como é que você lida com ele? Como é que você administra? Você não pode impedi-lo, mas tem como administrar, porque o estresse produz um impacto
degenerativo e envelhecedor muito grande e radicais livres no seu organismo. Sim. Né? Então tem que saber lidar com isso. Aí você tem, acho que o sexto passo, ele fala da questão das suas prioridades. Porque as pessoas, elas vivem a vida muito aleatória, aí começa a sair da parte do consumo, do que se põe pela boca. Aí é o que você faz. Né? Quarto é a atividade física. A atividade física ela é fundamental porque ela faz endorfinas, você oxigena e você protege as células contra a agressão também de grande parte dos problemas externos. Mas na parte da administração das suas prioridades, é assim, você sentar, o que eu sugiro que a pessoa faça nesse passo? Você vai acordar, você vai sentar, colocar sozinho no escrivaninho um dia tranquilo, aí você vai pegar uma folha de papel branco. Aí você vai anotar tudo que você sente de ruim. Perfeito, achei super interessante isso. Eu não estou enxergando direito, tem uma manchinha aqui, manchinha no olho. E eu estou urinando demais de madrugada. Anota. Aí, dor aqui na minha perna. Igual quando você vai no médico, você leva um monte de coisa pro médico, né? E o médico com a visão alopática, a visão chamada acadêmica, ele não pode fazer muita coisa. Você chega uma pessoa no médico, por exemplo, e fala assim, e doutor, eu sou diabético, tenho pressão alta, estou obesa, e tenho o seguinte, eu estou com reumatismo, e estou também com gastrite, e precisando estar preso. Ih, esqueci de falar para o senhor, está dando catarata e eu já estou esquecido. O médico já falou que eu estou com Alzheimer. Tireoide também está falhando, porque está dando hipotiroidismo. Fora o meu problema no pâncreas. E eu já estou, inclusive, com a vesícula com pedra. E a minha bexiga já está falhando. Aí você fala assim, caramba, médico, o que eu faço? Eu chamo isso de poliesculhambose crônica. Né? E tem muito paciente assim, né? Mostra. A poliesculhambose deixa o médico com a visão que não tem visão holística ou sistêmica completamente desorientado. Ele vai começar a jogar para o ginecologista, jogar para o cardiologista, para poder se livrar. Né? Claro. Muito bem. Então, quando você faz você está sendo seu médico. Você está se queixando para si próprio. Olha, isso é forte. Aí você vai colocar, o pé, tal, não sei o quê, tenho dor nas costas, não me alimento bem, gases demais. E você Por isso que eu disse no começo, é super interessante, gente. Aí você anotou tudo. O que eu peço para a pessoa, o que eu sugiro? Você pegou tudo isso, não vai depois pensar como é que você vai resolver cada coisa daquela, não. Não. Você vai pôr a caneta de lado, não esqueceu nada? Aí você vai ficar 5 minutos olhando para aquele papel, para as coisas que você escreveu. Isso funciona porque o cérebro começa a fazer uma estruturação daquilo. O cérebro fotografa aquilo e aquilo vai para um departamento de resoluções. Né? Sim. Sabe? A gente tem um departamento do cérebro que começa a maquinar aquilo. Aí você tem todo aquele negócio. Aí vai fluindo para você a percepção de que tudo aquilo tem uma causa central única, ou aquilo tem causas centrais. Aquilo lá não é à toa, não é que são coisas isoladas, porque você tem uma gastrite, a pessoa vai no gastroenterologista. Você tem hipertensão alta, vai no cardiologista. Você tem problema renal, você vai no urologista. Então, divide-se, né? Assim, os problemas são divididos, mas quando você coloca no papel, joga para o departamento cerebral de resolução, para a divisão de resolução, e aí você começa a ver o seguinte, peraí, mas tudo isso aí isso conflui para alguma coisa. Alguma coisa é o que eu como, é o que eu penso, é o que eu faço, é como eu durmo, né? N coisas. Aí isso vai te trazer, então, para uma priorização das suas atividades. Mas muito bem, está aqui, como é que eu vou resolver isso aqui? Aí você termina os 12 passos, volta para o papel. Aí o que você faz? Você vê tudo aquilo e você vai repetir em voz alta. Isso é uma técnica interessante, é baseado no PNL, um monte de coisa. N coisas, tem um monte de coisa que eu usei para isso aí. Aí você vai repetir em voz alta. Dor na coluna, vai bem alta, parece maluco mesmo. Aí você vai falando. Aí o que você faz? Você já tem a noção da alimentação, noção do suplemento que você vai usar, noção que você vai atividade, como é que você vai começar a andar devagarinho, depois correr, uma academia, você vai tomar seu suplemento, você vai tomar uma água, que eu vou falar agora da questão da que é o fundamento, a água que eu chamo de água ortomolecular, tá. Né? E aí você vai pegar aquele papel, você vai dobrar e vai queimar. Isso aí faz um impacto interessante na mente. Você queima o papel. Aquilo, para você, ele vai ter uma conotação até não é só psicológica, não. Faz um impacto quântico no campo cerebral. Porque aqui lá você está queimando seus problemas. Tá? Muito bem. Aí você já elaborou uma linha de ação, que é o 5º passo. Como é que você prioriza? O que você vai fazer amanhã? E você vai ter que seguir aquilo ali. Porque na vida a gente vai dispersando.
Aí fala, eu vou fazer isso amanhã. Segunda-feira eu conheço minha dieta, né? É sempre assim, né? Ou no aniversário, ou no ano novo. Só que aí você pega um quadro, aí, sabe aqueles quadros que a gente coloca assim, o que a gente vai fazer? Aí pega um quadro, compra um quadro. Eu mando comprar um quadro mesmo. Compra um quadro aqui que você anota, fala isso aqui amanhã, tá? Aí você faz suas horinhas. Aí você procura ver aquilo. Aí só que você pega uma caneta vermelha e aquilo que você não cumpriu, você vai colocar um vermelho. E toda hora que você passar em frente que você não cumpriu, não foi caminhar de manhã, tá o vermelho lá. Entendeu, Ti? Mas não, legal pra caramba. No dia seguinte você fala, não, eu vou, porque é diferente. A tua mente, o departamento vai cobrar de você. Ei, você programou, cadê? Entendeu? Então você se cobra. Não tem ninguém, não tem nutricionista. É um programa até que meio lúdico, né? É interessante. E é uma coisa legal. Agora, pergunta pra mim, tá funcionando? Todo mundo está comprando, que está baixando os 12 passos. Os 12 passos. Está fazendo isso e o resultado está sendo muito bom. Isso é muito bom. Agora, da água. O importante é isso. A questão é o seguinte, o novo conceito que a gente tem, o grande problema hoje é a água que a gente bebe. Então, o que acontece? Quando você tem, hoje a física quântica fala a grande importância do líquido fundamental da vida, que é a água. A NASA, quando manda uma sonda para o espaço, o que ela vai procurar nos planetas? Água. Ela sabe que não tendo água não tem vida. A água é a base da vida. Da nossa, pelo menos, né? Agora, a questão é o seguinte, a água no nosso planeta, ela está sofrendo uma alteração estrutural intrínseca gravíssima e que poucas autoridades sanitárias estão realmente entendendo isso e estão divulgando. A molécula da água, ela está começando, a molécula da água não estou falando da molécula, o H2O, ela em si, os dois átomos de hidrogênio e de oxigênio, mas a união delas na água, elas estão formando quadros chamados clusters, cada vez mais progressivos. E a água está se tornando muito difícil de hidratar o organismo. Então muita gente tem obesidade, não é porque tem gordura demais, é porque tem água demais que não está sendo absorvida. A água com cluster, ela forma edema intersticial, edema entre as células. Então você tem água e você está desidratado, um paradoxo. Mas por que acontece isso? Por que acontece isso? Era a pergunta que eu ia fazer. O planeta, Gaia, é vivo. É uma deusa até na Índia. Gaia é vivo. Esse aqui é um ser vivo do universo. Então ele está degradado pela poluição, pelas bombas atômicas, por tudo isso alterado, pela reação do ser humano, os impactos telúricos, o impacto do campo emocional, do campo energético está afetando o planeta, redução da camada de ozônio, mais bombardeio de raio cósmico, mais neutrino e tal. Explosões atômicas, encheram de deutério a natureza, e muitas águas hoje nascem com deutério, em vez de H2O é D2O. E aí acontece o seguinte, isso acontece com a água na própria nascente, o que é pior. A água lá da natureza, lá da montanha, da geleira, ou não sei o que, ela está com a sua estrutura alterada, isso põe em risco muito a saúde da gente, porque devagarinho afeta também. Mas o principal problema é como é que o homem trata a água. Enquanto a água ainda está em conexão com a energia telúrico-magnética da Terra, lá ali no açude, no rio, no mar no alto mesmo, da montanha, na montanha, ali na cachoeira e tal, e no lençol freático, no aquífero, ela ainda está em contato com a energia telúrico-magnética, ela está viva quanticamente viva, ela tem uma energia, mas tira ela dessa relação, põe ela numa bombona de água mineral, põe ela numa caixa d'água, põe ela numa estação de tratamento, põe ela numa caixa de amianto ou de isopor, qualquer coisa que seja, ou garrafa de água mineral que seja. Você isolou a água da sua conexão. Ora, em contato com a natureza, a água tem uma oscilação estrutural, chama-se momento angular do átomo de hidrogênio. Ele tem uma carga positiva, né? E essa carga de hidrogênio ela sofre uma alteração do spin quando ela sai da natureza. O que é o spin? O spin é o giro do átomo, pode ser para a direita e pode ser para a esquerda. Isso é uma coisa sensacional, que deve bater tudo que a biose ensina também. Você já fez algum trabalho a respeito? Olha só, não, mas agora é a física quântica que está provando. Tá. O que acontece? Tudo na natureza, a natureza é rica em íons negativos, você sabe disso. Sim. E a cidade, íons positivos. O que são íons positivos e negativos? O íon negativo é o íon que se combina, né? Por exemplo, você tem NaCl, né? Cloreto de sódio. O Na positivo e o Cl negativo, né? Esse cloreto, tá? É como sulfato, eles são ânions. O ânion se combina. Já o magnésio, você não tem um magnesiato de ferro, né? Você não tem um calciato de tungstênio, você não tem. Tá. Você tem só
o ânion combinando. Então na natureza você tem os ânions combinantes. Por isso chega numa natureza, na floresta é uma delícia, tá assim, íons negativos, tem a energia quântica também, vai na cidade, é um horror, né? Você está aqui com íons positivos, muito carregado. A água, ela tem memória. Lembra do Masaru Emoto, que falou das cristais e tal? Ela capta até música e tal. Então a água, quando ela sai da natureza, perdeu a conexão quântica, tá? Então, com a energia telúrica, mas telúrico, Sol, fótons, raio, luz, e magnético da Terra, é Sol e Lua, né? Então veio para a cidade. Só que ela antes, coitada, passa por campo de tratamento de planta de batata, pega cana, não sei o que, pega agrotóxicos. Passa por cidade, pega esgoto. Aí vai para a estação de tratamento, joga fora, sujeira e fábrica e tal. Então ela vai para a estação de tratamento, ela chega quanticamente arrasada, sem energia vital nenhuma, e ela chega carregadíssima de substâncias químicas e contaminantes. Biológico não, porque o pessoal joga cloro, pior ainda. Sulfato de alumínio, metal pesado na água, alumínio é pesado, relacionado com Alzheimer, com um monte de coisa, com câncer. Mas enfim, essa água que chega na torneira, ela é assassina. Porque ela chega quanticamente, ou sem energia telúrica magnética, chega morta, chega cheia de cluster. Aí os clusters, isso é importante dizer, eles são assim, uniões assim, que vão se formando gradativamente das moléculas d'água. Porque enquanto a água está na natureza, eu falava do spin, do átomo do hidrogênio, né? O que acontece? Na natureza, as moléculas d'água são aleatórias, distribuídas aleatoriamente. Quando muito elas tentam, nas boas águas, fazer um certo hexágono. Chama-se água hexagonal, mais ou menos, né? Aqueles desenhos água hexagonal, que não existe. Água hexagonal. A água hexagonal é mais ou menos próximo, fazendo um cluster de 6. Tá. Assim. Mas é meio assim, ele é instável. É igual a água, ele é instável, mas enfim. Mas quando parou a água e tirou a água da conexão telúrico-magnética, aí vem o problema, porque começa a formar os clusters, porque você não tem o elemento movimento. E quando a água está em movimento no rio, porque você olha uma água no poço e fala assim, essa água está parada no poço, não está não. Em contato com a energia telúrico-magnética, ela está em movimento molecular, que chama-se momento angular dos átomos da água. E a molécula da água é, na verdade, a união dos dois átomos de hidrogênio com oxigênio. Na natureza, você sabe que tem as partículas atômicas. O hidrogênio, ele tem um átomo, ele tem um elétron e um próton, né? Esse é o hidrogênio. Esse elétron é a carga negativa. Então, ele na natureza, ele tem um spin que, na verdade, que gira no sentido destrógeno, ponteiro do relógio, que no esoterismo é o positivo. Tá. Né? É evolutivo, positivo. Daí a svástica e a suástica. E a suástica, né? Isso. Então, aí ele tem esse... Só que quando ele vai para a cidade, começa a parar, ele para e começa a fazer o contrário. Por isso são os íons negativos. Aí, por isso é que a tendência não tem movimento, o movimento molecular que está na natureza produzido pela energia telúrica magnética. Quando chega, então, numa estação de tratamento, numa água, então até uma água mineral que fica parada num depósito, vai acontecendo uma inversão do spin. Na verdade, não tem, o elétron não gira, não, são os neutrinos, que na verdade que são Isso luas. é capaz de ser verificado por teste, né? Não, isso tudo ser provado, tem fórmula. Tá. Tem fórmula. Eu tenho fórmula de tudo isso. Quem tiver interesse, eu dou a fórmula do campo magnético, dou a fórmula. Isso tudo é física Isso é quântica. importante, é importante. Tudo isso é física quântica, eu faço questão. Então, até que o livro que eu estou lançando, chamado Água Ortomolecular, vou te trazer aqui. Opa. Esse livro, ele fala tudo isso. Porque é o seguinte, quando a física quântica, ela na verdade, hoje ela está sob teste, sob questão, porque é o seguinte, quando o Einstein, ele falou que a matéria tem energia, daí a bomba atômica, né, que você, é igual a MC ao quadrado. A energia é igual, é liberada da matéria na velocidade da luz. Só que o Einstein colocou assim, aí é o oposto da visão então teosófica e abiótica, porque você tem, então a matéria gera energia. Não é, a energia gera matéria, é o oposto. E a física quântica caiu nessa esparrela. O Max Planck, porque o Maxwell e o Ørsted já tinham, eles viram assim, procuravam a partícula da massa. Não tem massa nenhuma, nem no elétron, não tem massa no próton, não tem massa, são cargas. Então onde é que está a massa? Aí o tal de Higgs, ela falou, eu vou achar, então é o bóson de Higgs. Só que é uma partícula que jogaram lá naquele Alstom, aquele acelerador de partículas, conseguiram impregnar. Só que quando estava na maior festa, a partícula sumiu.
Ela falou, peraí, sumiu? Daqui a pouco ela voltou. Opa, como é que é? Sumiu, voltou, essa parte, fui. Aí foi o bóson de Higgs, aí começou uma partícula que a gente conseguiu dizer que tem massa. E ela tem massa, medir a massa dela. Só que ela sumia como? Desaparecia completamente. Então, o que acontece? Essa é o que eles chamam de God damn it particle. Isso é uma gíria nos Estados Unidos de inglês, que é God damn it, é Deus dane-se, né? É maldito, né? Sim, é uma expressão idiomática. Então ficou assim, partícula maldita, porque ela confundiu os físicos. Então a energia vem da matéria, a matéria vem da energia. Né? Então nós sabemos, pelo conhecimento esotérico, pela Gupta Vidya, né, que a matéria, na verdade, é a partícula em oscilação, partícula energética em oscilação mais densa, e que toda a matriz física, todo o corpo físico tem a matriz energética, e tem astral, e tem o mental, e tem o búdico, que vai, são as dimensões, as 7 dimensões. A física não chegou nisso ainda, né, só quando mais tarde que vai chegar. Mas o bóson de Higgs é que na verdade é a partícula maldita, porque está mexendo com a estrutura, está mostrando o contrário disso. O bóson é o seguinte, ele na verdade, para onde é que ele vai? Você sabe onde é que ele vai? Não faço a mínima ideia. Ele vai para a antimatéria, para outra dimensão, que na verdade é o campo etérico. Então, aí começou, então até que o livro que foi lançado do Higgs, falava quando o editor, é muito engraçado isso, o editor, ele foi colocar God Damned Particle. O livro era ser de God Damned Particle. Só que ele não gostou do God Damn It. Ele só deixou God. Aí ficou The God Particle. Ou sim, a partícula de Deus. Até hoje eu consigo com partícula de Deus. Por quê? Porque eles acreditam na visão simplista até da física, que eleva a Deus. Não tem nada a ver com essa coisa de Deus, né? Tem a ver que ela vai para o etérico. Mas mexeu na religião, fica mais fácil. Então a partícula subatômica, ela comunica. E aí volta para a água. Aí a água morta, ela não tem essas partículas que vivificam, como o prana. O prana, na verdade, essa partícula, o bóson de Higgs, ele é um tipo de prana até. Um tipo de prana. Você já viu o prana assim na janela de manhã, que você vê aquelas coisinhas que Sim, isso sim. Ele é prana, né? Só que aquele lá é o Vayu, tá ligado? A Vayu. São 5 Vayus prana, Pana, Sadhana, Udana e Viana, né? Acho que é isso, se eu não esqueci. Esse aí é ligado ao ar. Então, esse aí é o bóson de Higgs. Só que o Higgs não sabe disso. Agora, na água, o que acontece? A água capta isso. Você tem também APAS. E tem também o bóson, seria um bóson da água. Esse que é perdido na natureza, na cidade e tal. Então, Mas existe água morta ou não? A água morre por causa disso. Eu posso vivificar a água morta? Com o aparelho que eu vou falar para você, que está aqui na minha mão. Então tá. Aí que vem o assunto do segundo passo, certo. Que é a grande jogada. Não pode a gente hoje ficar falando de coisa se não for prático. O que você vai fazer para resolver? Claro. Muito bem. Aí a água, ela passa a ser uma água morta, uma água alterada na sua estrutura, cheia de cluster. Quando chega na célula, não tem hidratação suficiente. Ora, a água é responsável pela nutrição da célula, ela é o segundo alimento. Primeiro você tem o ar, depois é a água. A água que leva a proteína, que leva o mineral, que leva o oxigênio, traz o gás carbônico, que limpa a célula, lava a célula. Ora, se você tem muita água entre as células, porque elas estão densas, a água está muito densa, ela não entra na célula, a célula começa a sofrer. A água, ela tem sede, e o que vai acontecer com essa célula aí? Vai começar a juntar ácido lático, começa a se degradar, começa a querer se desdobrar muito rápido, aí o câncer, os tumores, a degradação, né? Então, você vê, aí o que acontece? Essa água com muito cluster, ela é muito densa, ela não entra. É como você ter um cacho de uva querendo colocar o cacho de uva na boca. Você não vai conseguir colocar o cacho de uva de uma vez, você tem que pegar uva por uva. Ora, a membrana celular, ela precisa da água, mas assim, uva por uva, ou molécula por molécula d'água. Tá. Só que acontece que chega o cacho, aí o sangue oferece o cacho, ou o intestino oferece o cacho, não entra. Não vai ter. Solta uma uvinha ou outra e tal, aquela coisa. Então o que acontece? A gente tem que saber que a gente tem que voltar a água como era na natureza. Como é que se faz? Eu preciso ter energia quântica dela, solar, né? E eu preciso ter um campo magnético. Você falou duas palavrinhas mágicas. Como é que você coloca energia quântica na água? Exatamente, é o que eu vou falar para você agora. É. Então o que acontece? Foram desenvolvidos aparelhos, com base um pouco no estudo que eu fiz em 1998, no livro Água e Magnetoterapia, quando a gente expunha água ao campo magnético para tentar ver se a gente quebrava os clusters. Porque cluster não é bom para água. Então não é de hoje que você lida com isso? Não, isso aqui a gente tinha uma jarra azulzinha, assim, que tinha um círculo de ímãs, ainda era rudimentar como a gente fazia. Hoje avançou muito. Então o que se descobriu?
Isso aí descobriu na Rússia, que toda vez que você coloca um fluido, a água não é magnética, ela é diamagnética. O que é o diamagnético? É uma coisa que, se você aproximar o ímã, ela se afasta do ímã. Entendi. Mas ela não gruda no ímã. Né? Muito bem. E o ferro magnético é o que gruda no ímã. E o paramagnético é aquele, na verdade, que não tem nada a ver com a história do ímã. Né? Mas ele pode até ser atraído, depende da situação da estrutura do material. Mas enfim, a grande luta foi assim, como é que a gente vai conseguir quebrar o cluster da água? É o campo magnético, só que tem que ter realmente o ímã certinho e tal, você imita a Lua. Porque a Lua, por que ela não gruda na Terra, a Lua? Ela não gruda porque tem um campo de repulsão. Esse que é o segredo. Então o campo de repulsão que dá as marés, né? Então esse é o segredo de você quebrar o cluster, porque quando a Lua está bem próxima até o campo magnético está maior, quebra até os clusters da natureza, então a água fica mais purificada. Os raios solares, o fóton, tudo aquilo que o neutrino, esses raios do Sol, ultravioleta, infravermelho de onda longa, média e curta, tudo isso influencia sobre a água. Então esse é o campo quântico da luz, do espectro eletromagnético. E tem então telúrico, essa coisa de espectro magnético e magnético. Então o que se fez? Então, naturalmente, isso aí começou muito na França, esses estudos, né? E no Brasil avançou bastante. E aí o que acontece? Então a gente tem que colocar a água, pega a água que chega na torneira, ou uma água mineral, você tem que vivificá-la? Muito bem. Tá alterada a molécula, tem que corrigir a molécula, ou seja, torná-la ortomolecular. Orto vem do grego, que significa correto. Sim. Então corrigir a água. Orthos. Muito bem. É como medicina ortomolecular. Então o que acontece? Eu tenho que pegar essa água mineral, ácida, etc e tal, e da torneira, primeiro da torneira tem que purificar. A água que vem da água mineral eu não preciso, mas aí eu tenho que colocar num aparelho menor, numa jarra, algo assim, e colocar um aparelho que tenha ímãs e que emita infravermelho de onda longa. Então esse aparelhinho, por exemplo, aqui... Que emita o quê? Infravermelho de onda longa. Certo, tá. O que é o infravermelho de onda longa? É aquela radiação benéfica. Tem muito aparelho muito disso aí. Né? Tem. Você tem aparelho de infravermelho de onda curta, que é aquele calor e tal, mas isso não serve. Isso. E tem o de onda longa. Onda longa, o Sol emite quando ele nasce, aquela coisa vermelha, né? E aí, também quando ele vai ser, no ocaso, no aurora e no ocaso, você tem infravermelho de onda longa. Mas é fácil entender por que é infravermelho de onda, porque é onda longa. Na verdade, a onda é a mesma, só que quando ele está aqui, na verdade, o Sol está no zênite, você tem a onda curtinha. Por isso que a gente vê o céu azul. A onda longa demora para você ver, porque a onda é longa, né? O comprimento, o feixe dela, e você vê vermelho. Mas enfim, isso é benéfico. E como é que você consegue colocar? O ímã é fácil, né? O ímã tem que ser primeiro um espaço adequado para a água passar aqui, e aí ela vai fazer a ação da Lua. Ela vai quebrar os clusters aqui, aqui e aqui. Tá. Só que tem um segredo. O ímã tem dois polos. Então esse polo aqui é um, aqui é daí. Mas aí. Claro, a tecnologia, segredo. Minha propriedade intelectual. Tá, eu quero saber aí agora. Agora vamos no raio infravermelho. O raio, isso como é que você consegue colocar? Então, infravermelho é o seguinte: no Japão. Existem métodos de você gerar isso. Na década de 60, os japoneses estavam fazendo os estudos para os norte-americanos para uma liga de foguete. Então misturaram alumínio com titânio e platina para fazer tentar uma liga lá, uma coisa que era, não sei direito o que era isso. Mas aí, eles deixaram, a ciência muitas vezes avança com acidentes, né? Sim. Então ele esqueceu um sensor, um termômetro de alta sensibilidade, né? Assim, próximo do aparelho, ele foi dormir. No dia seguinte, ele voltou, o aparelho estava ligado, ele viu que estava uma temperatura, porque o sensor estava próximo dessa plaquinha que ele estava estudando, de titânio e platina. Aí ele tirou o aparelho para guardar e falou: por que você está fazendo isso aqui? Daqui a pouco ele encostava de novo ali, aumentava e falou: o que é isso? Foi estudar e aí verificaram que ele emite radiação infravermelha de onda longa. Aí estudaram os materiais que emitem, aí a turmalina, o germânio e essa liga, titânio com platina. Foi a partir disso, Eustáquio, que começou então essa coisa de palmilha com aquelas pastilhas, entendeu? Isso, tem o ímã e tem aqui. Tem inclusive um colchão. Opa. Um colchão, que é o Biomed. Colchão. Você conhece o Biomed? Não, tá cheio de colchão hoje aí. Que é através da ametista, né? Que é um condutor. A ametista, a turmalina, o germânio, né? E o titânio com platina. Esses são os corpos conhecidos até hoje. Sim. Que emitem radiação infravermelha. Então tem colchões, tem manta, tem sapato, tem travesseiro, tem roupa, tem bermuda, tem munhequeira, tem um monte de coisa. Tem uma série, né? Exatamente. As roupas é porque eles mergulham o poliéster num colóide dessa. Então eles conseguiram reduzir
essa liga para escala nano. Nanoescala, exato. Aí virou um pó chamado Ivol, vende no mercado isso aí. E tem umas pastilhas de cerâmica e de plástico também que coloca no colchão. Pode colocar na palmilha e tal. Isso. Então o que acontece? Essa emissão de radiação infravermelha ela é benéfica. Então, aqui nesse aparelho, por exemplo, quando o plástico é fundido para fazer então o aparelho, essas partículas são colocadas já na fusão. Então ele já emite direto no contato com a água. Está tudo aqui desse aparelho, principalmente na superfície. Então isso aqui, em contato com a água, ele faz um campo duplo quântico unificado. Então o nome é esse, campo duplo. Por que duplo? Por que quântico? Quântico porque o campo magnético é quântico na medida em que ele altera uma estrutura, torna ela mais sutil. Né? E duplo porque também o campo infravermelho é quântico. A ideia de quântico, assim, muita gente faz muita confusão. Né? O quântico significa assim, em última instância, uma partícula quântica é uma partícula tipo um catalisador, que ela pode estar em contato com uma estrutura que tem um padrão oscilatório inferior e transformar isso num padrão oscilatório superior. É o quântico. Daí se fala em salto quântico. Sim. A quantidade, quanta vem de quantidade, de pacote, de grupo, né? Então esse quanto, ele faz um quanto para cima. Então quando você coloca na água isso, o campo magnético quebra os clusters e libera o oxigênio, aumenta a condutividade, aumenta o pH. Qual é a vida útil disso aí? Termina o raciocínio. Aí, o infravermelho, na água, ele faz o que o Sol faz. Ele ajuda a quebrar os clusters e ele dá uma carga energética intrínseca fenomenal na água. Ou seja, a água que estava na natureza recebendo fóton, recebendo luz, recebendo todas essas coisas, esses raios cósmicos. E aí, tirou dela do campo magnético, do campo fotônico. Então, o que acontece? Você tem que recuperar, fazer exatamente o que ela perdeu, que é isso aqui. Então, isso aqui é um aparelho simplesinho, mas de altíssima tecnologia, pode ser adquirido hoje, né? Na verdade, a empresa que eu estou agora fazendo o trabalho com ela, que é uma empresa que investiu nisso, está saindo, enfim, um aparelho com a minha chancela. E tem que ter esses quatro, tem que ter a posição certa do campo magnético, né? Que essa empresa é de Curitiba, BioLive, né? Que é uma empresa nova nesse ramo, mas é uma empresa que tem realmente uma visão assim, realmente de progresso, de crescer, de ampliar e fornecer um produto realmente útil para a vida. Então, o segundo passo da saúde integral é purificar a água, tem que ter um bom filtro. Você não pode ter uma água ortomolecular, né, se você não tiver um bom filtro. Ou então pegar uma água mineral e colocar o aparelho. Então, Então, esse livro meu chama-se Água Ortomolecular. Eu vou lançar em congresso médico, vou lançar em todas as redes, vou lançar na França. Quando vai ser isso? Esse livro, daqui a 15 dias já tem esse livro. Nós estamos falando em maio, é maio que nós estamos aqui, então daqui a 15 dias então já tem. Daqui a uns 15 dias tem. Aí eu tenho um canal no YouTube, né? Sim. Meu canal é Márcio Bom Tempo, você coloca lá água ortomolecular, tem lá uma descrição pormenorizada do que é água ortomolecular. E entenda o seguinte, uma coisa muito importante de colocar para o pessoal. quando você ouve falar de alguém descobriu algo, por exemplo, na França, no Japão, doutor Furukawa alguma coisa, nos Estados Unidos, doutor Scott Stuart Spencer Johnson, na França, Pierre Curie, não sei o quê. Aqui no Brasil, quando a gente descobre alguma coisa, ou então desenvolve um conceito, né, a pessoa não valoriza muito, mas tem que valorizar, porque isso é criação nacional. Fomos nós que criamos isso. Bacana. Tá falta de modéstia, eu não estou nem pensando em modéstia, nada disso não. Eu estou pensando na ciência. Eu estou pensando em contribuir, porque a gente vai embora desse plano e fica realmente aqui nossa contribuição para a melhoria da vida humana, da evolução. E a água nossa está mortífera, a água está matando, a água é responsável pelo envelhecimento, pelas doenças. Não estou falando que ela sozinha faz isso, mas claro. Quanta doença nova surge, gente? Mieloma múltiplo, artrite reumatoide, fibromialgia, doença de Guillain-Barré, Alzheimer, toda hora tem coisa nova. Então a água contribui enormemente para a degradação biológica humana, a degeneração biológica. Então é preciso tomar água ortomolecular. E curioso, Eustáquio, quando você começa a beber uma água assim corrigida, é como se beber uma água lá da montanha. Melhor ainda, porque ela ainda alinha as moléculas, coisas que na natureza você não tem a molécula alinhada. Então a água ortomolecular, ela é curativa, e eu posso dizer que é o médico. Ela ajuda você a resgatar a tua saúde e bebendo diariamente, você vai manter a sua saúde muito melhor. Então, mas tá, você deu a fundamentação, agora a prática.
O que é isso aí? Onde é que vai isso? A pessoa pega isso aqui e coloca ou numa garrafa de água mineral, ou então já tem, a empresa mesmo tem essas garrafinhas que você compra nessas casas de mão de isso, aquela que você fica tomando o dia inteiro ali. Aí você coloca lá dentro e vai pondo água. Bebeu, vai pondo. Bebeu, sim, mas quanto tempo? Tá, eu pus agora, estou com sede, tomei no gargalo inteiro. E aí? Colocou. Deve ter um prazo. Espera uns 15 minutos. 15 minutos. Pelo menos 15 minutos. Aí bebeu água, não é bom você beber uma quantidade muito grande, instantânea de água, não. Tá. E também tem quando beber água, você tem que beber aos poucos. Não é bom ficar virar, não. Então vai bebendo aos poucos. Bebeu, matou sua sede? Tudo bem. Ou então forçou um pouquinho e tal. Aí o que acontece? 15 minutos, aí pelo repõe, menos. Aí você só vai repondo a água que você bebeu. Vai lá na bombona, ou vai lá no filtro, repõe. E fica com ela, é sua. Entendeu? Isso aí para uma garrafinha ou para um tonel basta a mesma coisa? Ou não? Isso aqui, mais ou menos, ele é dimensionado para uma garrafa de 650 a 1 litro. Tá, até 1 litro, perfeito. E para obter isso, né, é só até os mesmos 12 passos ao integral. Tá. Como consegue os 12 passos, você vai avisar o pessoal como é que é possível. Perfeito, o link, vou dá o link. No link mesmo, no link do segundo passo, pronto, já faz contato com você e pronto. Exato. Tranquilo. Então isso, muito interessante isso aí. É interessante. Agora, isso aí é vitalício ou não? Ou ele vai desgastar ou ele vai acabar? Nunca. Na verdade, assim, tem. Eu não vou mentir. O imã tem uma durabilidade, sim, mais ou menos uns 400 anos, assim. Mas... Agora, esse aparelho aqui tem a durabilidade, vamos colocar uns 10 anos. 10 anos. Tá. Porque o infravermelho, a gramatura está aqui, mas ele não gasta o infravermelho também. É engraçado, as coisas do campo quântico, elas são eternas. O manancial do prana solar, né? Como o Ouro fala também aqui, do Logos, ele é constante, ele é um fole, ele não para de gerar. Dinâmico. Então as coisas em conexão com a essência, a estrutura da natureza, ela é assim, é infinita, ela é contínua, ela não é ela pode ter ciclos, né? Ela pode ter um ritmo, mas ela é constante, né? É como o coração, né? Agora, as energias, energia quântica, energia magnética, claro que o campo magnético da Terra ele reduziu nos últimos 100 anos, né? Reduziu bem de 5 a 10% já, o que não é bom para a vida humana. E aí a água, coitada da água, que precisa ter um campo magnético. Considerando que somos o planeta água ainda, tem, né? Isso também. Quer dizer, a água dos mares, dos rios e tal, estão sofrendo uma redução no do campo magnético da Terra, que ela está em volta de 0,00, parece que 7 Tesla. Não. Microtesla, claro. Microtesla. Meu Deus, se um físico estiver ouvindo isso vai achar que eu sou um imbecil. Mas é microtesla, né? E o que dá, assim, em termos de Gauss, acho que 10 a menos 5, né, Gauss, né, que Gauss é uma medida, G, A, U, S, medida do ímã. Então, como houve a queda do campo magnético da Terra, nós sofremos doenças também. Nós sofremos, você sabe que o ganho de peso muito comum do ser humano não é só a alimentação, não. É a água também desestruturada. É a retenção, também, né? Uma série de coisas. A redução do campo magnético da Terra. Caiu bem e há ponto do risco de uma inversão dos polos, né? Inversão dos polos. Que tanto assim, né? Eu vi outro dia estava fazendo um grupo que estava fazendo uma entrevista com uma mulher, uma senhora extraterrestre. Ela manifestava um extraterrestre e estava falando, se cuidem, em breve vai haver uma inversão do eixo da Terra. E inverter o eixo, a coisa já complicou. Mas daqui nós não vamos estar aqui para ver inversão de... Não sei. Não. Eu posso garantir assim, porque eu tenho contato com os caras. Então tá bom. Aí você que sabe. Sabe. Isso aí como é que se diz? Eu acho que a gente tem que viver todos os dias, a gente tem que ser otimista, né? A gente não pode ser tragedista, mas isso aí é científico que você falou. Claro. Nós estamos inclinados 23 graus e meio, o nosso cérebro está 23 graus e meio inclinado também. Então isso é uma realidade. O resto eu prefiro deixar para os outros aí. Tragedista não, nós temos muito que fazer, muito que contribuir para essa humanidade ainda. Márcio, isso aí já está no mercado? Vai ser lançado sábado agora, vai estar no mercado. Sábado agora, tá. Está no mercado. Na verdade, assim, você vai encontrar aí aparelhos como esse
Teve empresa Ao final dessa edição, você vai ter os 12 passos aí, o link, tudo bonitinho, também o link disso, você anote e entre em contato depois. Outras empresas, você vai encontrar no mercado alguma coisa, mas não tem a característica. São pessoas que chegam próximo, mas não é a posição certa do ímã. Às vezes tem 3 só, fazendo só 2 campos. Tá. Ou então tem tem de 1 também, fazer um campinho. Isso aqui não faz grande mudança. Tem que ter 4 para fazer o quê? 3 campos de repulsão, mas tem o segredo da posição dos ímãs aqui. Você tem que criar um canhão de elétron, na verdade não de elétron. As linhas de indução magnética, elas têm que viajar como num ímã puro, de norte para sul. Porém, você tem que, para quebrar os clusters intensamente, eu estou falando do campo magnético só, essa disposição é científica. Ela precisa, então, que você tenha, quando tem os polos nortes, você tem as linhas de indução magnética. Linha de indução magnética, sabe o que é? Sabe quando você pega um vidro e joga ali malha de ferro? Claro. E faz aquele desenho? Aquilo lá é a linha de indução magnética. Ora, a água, os fluidos são sensíveis ao campo magnético. Até que tem a maré por aí, né? Mas enfim, a linha de indução magnética do campo, dois ímãs de polo norte, elas são centrífugas. E de polo sul, elas são centrípetas. Ora, isso, no mesmo artefato, ela cria um movimento das partículas da água, quebrando o cluster através do movimento, um canhão, um turbilhão de elétrons que acontece, que eu crio um movimento molecular. Ou eu crio o momento angular dos átomos de hidrogênio, aquilo que eu falei que na natureza é normal, eu recrio aqui, eu refaço o spin do elétron dos átomos de hidrogênio, justamente por ter um campo magnético adequado. Agora, as empresas que não seguem isso, que têm aparelho parecido e tal, não sei o que imitam, e não fazem, elas não vão fazer nada de nada. Pode fazer, às vezes, por sorte, uma coisinha ou outra. Agora, elas geralmente colocam também o infravermelho e tal, mas, enfim, é só a estrutura adequada, perfeita, técnica e tecnologicamente que pode responder. Você participou disso, da confecção disso? Na verdade, assim, a fórmula, toda a estruturação, o desenho é meu. Ótimo, então tá aí, tá assinando embaixo, Dr. Márcio Bom Tempo, tá aí. Bom, desculpe a falta de modéstia, mas assim, a gente está há 40 anos disso, né? Só a pessoa entrar na internet e verificar quem é o Márcio Bom Tempo, tá aí. E também é obstáculo para todos. É outra história. Como é que é? Começa o mês, como é que se fala? Calomina. Calomina, tradição grega aí. É uma tradição gostosa que a gente está conseguindo botar no Brasil. Aqui também tem disso no novo local, olha só, tá vendo? Em pleno expediente aqui, furando, mas tudo bem, faz parte. Márcio, foi muito bom a gente estar junto mais uma vez aqui. Espero esse lançamento. Espero o teu livro, você prometeu em público, né? Prometido. Então, em breve a gente vai estar aqui. Então, meu muito obrigado, Márcio. Para você que fica, um fraterno abraço e um feliz sempre.